Hoje é um dia histórico. Porquê? Embora o episódio de hoje seja o 52, a contar desde os episódios que fizemos na primeira temporada e os episódios que fizemos nesta segunda temporada que nós estamos agora, prefaz o número de 100. Portanto, o episódio de hoje, embora seja o 52, também o episódio 100. E para comemorar este número, vamos a uma história que é o retrato deste podcast. Mas antes, maestro, faz aquela música que nós gostamos bem. Música! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Sem noção! Tudo começou em 2010, numa zona tranquila chamada Silver Springs Shores. Uma mulher regressou a casa e encontrou o cenário clássico de um assalto. Portas arrombadas, objetos desaparecidos, ou seja, uma invasão que deixa qualquer pessoa com o coração apertado. Mas o pior ainda estava por vir, meus caros, e acreditem, sim, o pior ainda está por vir. Entre os objetos roubados estavam 3 urnas. Uma continha as cinzas do pai da vítima, as outras 2 guardavam as cinzas dos seus cães, ou neste caso, 2 cães, dog alemão, que tinham sido parte da família. Para ela, aquilo era sagrado. Para os ladrões, aparentemente, estas urnas continham para eles cocaína. Meu Deus. Eles olharam para dentro e viram, olha, cocaína. Estes 5 digníssimos gnus do crime olharam para as urnas e decidiram que aquele pó que estava lá dentro só podia ser droga. Imagina um momento onde eles devem ter dito para o outro, isto parece bom material, man! E pronto, a tragédia começou. O nome destes 3 gnus envolvidos era Waldo, Matrix e José. Eles têm mais nomes, mas eu não quero saber. Os outros 2 que faltam aqui nesta contagem eram menores, por isso os nomes nunca foram identificados publicamente. Mas sinceramente, mesmo sem nomes, já sabemos que não estavam a concorrer para o prémio de maior inteligente da localidade, porque de inteligência tem pouco. Os 5 decidiram inalar o conteúdo das urnas. E aqui imagina um silêncio profundo, seguido de uma tosse estranha, talvez um sabor metálico, talvez um arrepio na espinha, não sei, porque nunca decidi inalar estes tipos de estupefacientes ou estupidofacientes. Talvez o cérebro deles começou a juntar as peças e percebeu, olha, há uma coisa errada. Afinal aquilo não era cocaína, era o pai dela e os cães dela. O pânico instalou-se, aquele tipo de pânico que faz uma pessoa repensar todas as escolhas que fez na vida desde a escola primária. Eles perceberam que tinham inalado cinzas humanas e caninas e, num misto de nojo, medo e desespero, decidiram livrar-se do resto. Pegaram nas urnas e despejaram-nas no lago próximo, como se isso apagasse o erro monumental que estes digníssimos gnus acabaram de cometer. A polícia acabou por identificá-los pouco tempo depois. Um deles confessou tudo, provavelmente porque percebeu que não havia maneira digna de explicar o que tinham acabado de fazer, porque eles inalaram cinzas. Pessoas. Cães. Meu Deus. Imagino a gente a ouvir a história e a tentar manter uma compostura profissional enquanto por dentro gritava, mas como é que alguém confunde cinzas com coca? As autoridades ainda enviaram mergulhadores para tentar recuperar as cinzas no lago. Um gesto bonito, mas que dificilmente compensou o trauma da vítima, que perdeu algo insubstituível por causa da ignorância alheia. A imprensa internacional adorou o caso, eu amei também, tornou-se viral antes de o viral existir e até hoje é lembrado como um dos episódios mais bizarros e chocantes da criminalidade dos Estados Unidos. Meus caros, chegámos ao total de 100 episódios com uma história que prova que a realidade continua e sempre continuará a ser mais criativa do que qualquer ficção humana. E se este podcast durar mais 100 episódios, espero sinceramente que o mundo continue a produzir pérolas destas, porque a estupidez humana
ao contrário das cinzas, não se dissolve no lago. No fim de contas, esta história deixa uma lição importante. Quando a vida te dá urnas, não as cheires. Muito obrigado e espero que continuem por aí. Comentem, sigam o podcast em todas as plataformas que estão disponíveis, como no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music e o Popcast, que é do grupo Renascença Multimédia, na qual agradeço por esta parvoíce que está no seu catálogo, e também no Castbox. Para terminar em chave de ouro, maestro, siga! É isto e não passa disto.